Decomposição de radicais. Decomponha o radicando em números primos e, em seguida, escreva o resultado na forma de produto de radicais. Então, decompor o número primo, por exemplo, raiz cúbica de 30. Então, você vai fatorar o 30. Então, 30, o primeiro fator primo é o 2, 30 dividido por 2 dá 15, 15 dividido por 3 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1. Então, a decomposição do 30 é 2 vezes 3 vezes 5. Então, raiz cúbica, então no lugar do 30, você vai escrever 2 vezes 3 vezes 5. Aqui está pedindo para escrever na forma de um produto de radicais. Então, lembra a propriedade do produto de radicais, quando eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, basta escrever na forma de produto, é só escrever para cada número uma raiz. Então, raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes 5 é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 5. Então, esse exercício foi um dos que foram explicados no centro de mídias. Agora, raiz quadrada de 200. Então, a raiz quadrada de 200 não tem uma raiz exata. Então, nós temos que simplificá-lo para fazer decompor, para escrever na forma mais simplificada possível. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fatorar o 200. Então, 200 dividido, o primeiro fator primo é 2. Então, 200 dividido por 2 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50, 50 dividido por 2 dá 25. 25 não dá para dividir por 2. Ele também não dá para dividir por 3, mas dá para dividir por 5. 25 dividido por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, a fatoração do 200 ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Como é raiz quadrada, nós vamos pegar de 2 em 2. Então, tem 2, esses 2 vezes 2 aqui, eu vou colocar 2 ao quadrado. Tem mais um 2, vezes 2, copia, deixa ele sozinho, vezes, tem 2, 5, 5 ao quadrado. Então, isso aqui ficou um produto de uma multiplicação dentro de uma raiz. Então, eu vou escrever na forma de produto de radicais. Esse 2 ao quadrado ficou raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz de 2, vezes a raiz de 5 ao quadrado. Quando não tem nada no índice, é 2. Então, quando esse número aqui é igual ao expoente, eu posso cortar. Então, corta, sobrou 2 fora da raiz. E o 5 também. Aqui tem 2 e o 2 é o expoente. Corta, sobrou 5. Essa raiz, que eu não cortei nada, copia a raiz. Agora, multiplica o que sobrou fora. 2 vezes 5, 10 raiz de 2. Então, 10 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 200. Então, aqui está na forma mais simplificada possível. Agora, raiz quadrada de 300. Então, raiz quadrada de 300 também não tem uma raiz exata. Então, nós temos que fazer a fatoração, decompor, para ver qual é o valor mais simplificado possível. Então, primeiro, fatorando 300. 300 dividido por 2 dá 150. 150 dividido por 2 dá 75. 75 não dá para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, que vai dar 25. 25 por 5 dá 5, e 5 por 5 é 1. Então, a decomposição do 300 vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Agora, a gente vai pegar os pares iguais, como é raiz quadrada, e colocar ao quadrado. Então, tem 2, 2, vai ficar 2 ao quadrado. Só tem um 3, vezes 3, deixa o 3 sozinho, vezes, tem 2, 5, vezes 5 ao quadrado. Isso aqui, escrevendo na forma de produto de radicais, então vai ficar 2 ao quadrado, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, vezes raiz de 3, vezes raiz de 5 ao quadrado. Quando o índice do radical é igual ao expoente, cancela, sobrou só 2 fora da raiz. E aqui também, aqui é 2, posso cortar com o expoente 2, sobrou só 5, que fica fora da raiz. Esse raiz de 3, que eu não cortei nada, ele continua dentro da raiz, copia. Agora, multiplica os números de fora, 2 vezes 5, 10 raiz de 3. Então, essa é a decomposição da raiz de 300, a forma mais simplificada. 10 raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 300. Agora, a raiz quadrada de 800. Qual é a forma mais simplificada da raiz quadrada de 800? 800 não tem raiz quadrada exata. Então, a gente vai tentar descobrir qual é a forma mais simplificada. Então, primeiro, a mesma coisa. Fatora o 800. Como é o número par, divide por 2, que vai dar 400. 400 dividido por 2 vai dar 200. 200 dividido por 2 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a decomposição do 800 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Escrevendo aqui
na forma de potência. Então, eu vou pegar, como é raiz quadrada, eu vou pegar de 2 em 2. Então, 2 vezes 2, eu vou colocar 2 ao quadrado. 2 vezes 2 de novo, 2 ao quadrado. Tem mais um 2, mas não tem parzinho, eu deixo ele sozinho. Vezes 2. 5 vezes 5, 5 elevado a 2. Agora, escrevendo na forma de produto de radicais, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz de 2, vezes raiz de 5 ao quadrado. Como é raiz quadrada e o índice aqui é 2, posso cortar. Então, corta aqui, sobrou só 2. Corta aqui, vai sobrar só 2. Corta aqui, vai sobrar só 5. E esse que eu não cortei nada, continua dentro da raiz. Agora, multiplica esses números fora da raiz. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5, 20 raiz de 2. Então, raiz de 800 é a mesma coisa que 20 raiz de 2. Agora, raiz quadrada de 1.200. Então, 1.200 também não tem uma raiz quadrada exata. Então, qual é a forma mais simplificada possível? Fatorando 1.200, vamos começar pelo 2. 1.200 dividido por 2 dá 600, por 2 dá 300, 300 dividido por 2 dá 150, 150 dividido por 2 dá 75, 75 não dá para dividir por 2, mas é divisor, o 3 é divisor do 75, divide por 3, que vai dar 25, 25 por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, a fatoração do 1.200 ficou 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Como é raiz quadrada, vamos pegar de par aqui. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2 de novo, 2 ao quadrado. 3 não tem número igual, então deixa ele sozinho. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Escrevendo na forma de produto de radical, então uma raiz quadrada para cada número, para cada fator, ficou raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Como o índice aqui é 2 e o expoente é 2, cancela, ficou 2, fora sem raiz. Índice 2, expoente 2, cancela, ficou 2 sem raiz. Raiz de 3, eu não posso cancelar nada, então continua na raiz. Índice 2, expoente 2, cancela, e o 5 fora da raiz. Agora multiplica tudo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então, 20 raiz de 3 é a mesma coisa que a raiz de 1.200. Operações com radicais. Então, vamos começar com adição e subtração de radicais. Então, para adicionar ou subtrair radicais, eles têm que ter o mesmo índice. Por exemplo, 3 raiz quadrada de 5 mais 1 raiz quadrada de 5, quando não tem número aqui, a gente sabe que é 1. Então, aqui tem 1 raiz de 5, menos 6 raiz de 5. Então, aqui a raiz de 5 é igual para todos. Então, eu vou repetir a raiz de 5. Então, vai ficar 3 mais 1, 4. 4 menos 6, menos 2, e repete a raiz de 5. 5 raiz quinta de 3, mais 2 raiz quinta de 3, menos 2 raiz quinta de 3, mais 1 raiz quinta de 3, você vai somar 5 mais 2 dá 7, 7 tira 2 dá 5, 5 mais 1, 6, e copia a raiz quinta de 3. Agora aqui, menos 4 mais raiz cúbica de 5 mais 2 raiz cúbica de 5 menos 4. Então, eu só posso juntar o menos 4 com o menos 4. Eu não posso somar o menos 4 com a raiz. Então, eu vou juntar menos 4 com menos 4. Vai dar menos 8. 1 raiz quinta mais 2 raiz cúbica de 5. 1 raiz cúbica de 5 mais 2 raiz cúbica de 5 vai dar 3 raiz cúbica de 5. Então, eu juntei o menos 4 com menos 4 e as raízes com a raiz. Ficou menos 8 mais 3 raiz cúbica de 5. 2 raiz quinta de 3, menos 2 raiz quadrada de 3, mais 3 raiz quadrada de 3, mais 3 raiz quinta de 3. Então, aqui, raiz quinta, eu só posso somar com a raiz quinta. Raiz quadrada, só com raiz quadrada. Então, 2 raiz quinta mais 3 raiz quinta vai dar 5 raiz quinta. Menos 2 raiz quadrada, mais 3 raiz quadrada, menos 2 mais 3 vai dar 1 raiz quadrada. 1 raiz quadrada não precisa pôr o 1 aqui, a gente já subentende que já tem 1 na frente. Então, quando tem raízes diferentes, tem que somar as raízes do mesmo índice com o mesmo índice. Aqui, no caso, raiz quinta com raiz quinta e raiz quadrada com raiz quadrada. 5 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2, 5 tira 3 vai dar 2 e copia a raiz de 2.
Mais um exemplo de adição, mas nesse caso aqui nós vamos ter que decompor as raízes. Raiz de 50 mais raiz de 18 menos raiz de 8. Então, raiz de 50, raiz de 18 e raiz de 8 não está com o mesmo... todos estão com o mesmo índice, mas não tem igual. Não daria para somar dessa forma. Então, eu tenho que decompor o número. Então, primeiro eu vou decompor o 50. 50 por 2 vai dar 25. 25 por 5 vai dar 5. 5 por 5 dá 1. Então, 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 5. Então, escrevendo aqui, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Mais raiz de 18. 18 por 2 vai dar 9. 9 por 3 é 3. 3 por 3 dá 1. Então, o 18 ficou 2 vezes 3 ao quadrado, que tem o número 2 e 2, 3. Então, 2 vezes 3 elevado a 2. Menos 8. Raiz de 8 por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 dá 1. Então, vai ficar, como é raiz quadrada, pega 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 2. Então, aqui, escrevendo na forma de produto de radicais, raiz de 2 vezes 5 ao quadrado ficou raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado, mais raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado vai ficar raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 2. Só separei uma raiz para cada termo que estava dentro do radical. Então, aqui, quando o índice do radical é igual ao expoente, então eu posso cortar. Então, aqui vou cortar o 2, vai sobrar só 5. Então, vai ficar 5 e copia a raiz de 2. Então, 5 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, posso cortar o 2 com o índice, porque quando é raiz quadrada aqui vale 2. Cortando, sobrou 3 e copia a raiz de 2. Então, vai ficar 3 raiz de 2. E raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz de 2, cancela também o expoente aqui, fica 2 raiz de 2. Então, raiz de 50 é a mesma coisa que 5 raiz de 2, raiz de 18 é 3 raiz de 2 e a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Agora que eu deixei, deixei na forma mais simplificada possível, agora eu posso somar. Então, aqui vai ficar 5 mais 3 dá 8, 8 menos 2, 6 e copia a raiz de 2, 6 raiz de 2. Então, essa soma aqui, o resultado é 6 raiz de 2. Esse exercício foi um exercício que foi passado nas aulas do Centro de Mídias. Considere um quadrilátero cujos lados medem raiz de 200, raiz de 300, raiz de 800 e raiz de 1.200. Calcule o perímetro da figura, sabendo que, com aproximação de centésimos, a raiz de 2 é aproximadamente 1,41 e a raiz de 3 é aproximadamente 1,73. Então, se é um quadrilátero, está pedindo perímetro, você vai ter que somar todos os 4 lados, que é raiz de 200, mais raiz de 300, mais raiz de 800, mais raiz de 1.200. Então, para somar esses números aqui, eu tenho que decompor, porque eu tenho que deixar na forma mais simplificada possível para depois fazer a soma. Então, primeiro eu tenho que fazer a fatoração do 200. 200 por 2 vai dar 100. 100 por 2 vai ser 50. 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a raiz de 200 ficou raiz de 2 ao quadrado, porque é 2 vezes 2. 2 ao quadrado, vezes 2, 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, ficou raiz de 2 ao quadrado, menos, vezes 2, vezes 5 ao quadrado. Cancelando o expoente 2 do 2 e do 5, porque é a raiz quadrada, eu posso cortar o índice e o expoente. Então, esse 2 e esse 5, ele vem fora da raiz. Esse 2, que eu não cancelei nada, não cortei nada, ele continua dentro da raiz. Então, 2 vezes 5 vai ser 10 e copia a raiz de 2. Então, a raiz de 200 é 10 raiz de 2. Eu vou colocar aqui. Raiz de 200, 10 raiz de 2. Agora, mais a raiz de 300. Vamos fatorar o 300. 300 dividido por 2 vai dar 150. 150 dividido por 2 vai dar 75. 75 dividido por 3 vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, a forma fatorada da raiz de 300 vai ficar 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Cancelando o expoente do 5 e do 2, eles vêm fora da raiz, vai ficar 2 vezes 5. Esse 3 que eu não cortei continua lá dentro. 2 vezes 5, 10 e copia a raiz de 3. Então, a raiz de 300 é 10 raiz de 3. Agora, mais 800.
Estou fatorando 800. Por 2 vai dar 400. Por 2, 200. Por 2, 100. 100 por 2, 50. 50 por 2, 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, a raiz de 800 ficou 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado de novo. Vezes 2. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, vou cortar o expoente do 2 e do 5. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 5, que eu cortei o expoente, ele vem fora. E esse 2 aqui, que está sozinho, que eu não cortei nada, ele continua na raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5, 20 raiz de 2. Então, raiz de 800 é a mesma coisa que 20 raiz de 2. Agora, vamos para o 1.200. 1.200 dividido por 2 vai dar 600. 600 dividido por 2 vai dar 300. 300 dividido por 2, 150. 150 dividido por 2 vai dar 75. 75 por 3 vai dar 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. Então, 1.200 vai ficar 2 vezes 2, 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Cancelando o expoente do 2, do 2 e do 5, eles vêm fora da raiz. Vai ficar 2 vezes 2 vezes 5, que eu vou cortar o 2 expoente. E esse 3 que eu não cortei, continua dentro da raiz. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5, 20 raiz de 3. Então, no lugar do 1.200, 20 raiz de 3. Então, ficou raiz de 200 dá 10 raiz de 2, raiz de 300, 10 raiz de 3, raiz de 800, 20 raiz de 2, raiz de 1.200, 20 raiz de 3. Agora, eu só posso somar raiz de 2 com raiz de 2. Então, 10 raiz de 2 mais 20 raiz de 2 dá 30 raiz de 2. 10 raiz de 3 mais 20 raiz de 3 dá 30 raiz de 3. Aqui no exercício está falando que a raiz de 2 é 1,41. Então, no lugar da raiz de 2, eu vou substituir por 1,41. 30 vezes 1,41 dá 42,3. E a raiz de 3 é 1,73. 30 vezes 1,73 dá 51,9. Somando 51,9 mais 42,3, vai dar 94,2, que é o perímetro do quadrilátero. Esse exercício também já foi explicado na aula do centro de mídias. Comprei um terreno retangular e preciso cercá-lo. As medidas são 2 raiz de 3 metros de largura por 3 raiz de 12 metros de comprimento. Quantos metros de arame eu preciso comprar? Então, o terreno ele tem 2 raiz de 3 por 3 raiz de 12. Então, se é retangular, dois lados são iguais e dois lados são diferentes. Então, se esse lado é 2 raiz de 3, aqui vai ser 2 raiz de 3. Se esse lado é 3 raiz de 12, aqui vai ser igual, 3 raiz de 12. Então, se eu quero saber quanto de arame eu tenho que comprar, eu tenho que fazer o perímetro, somar todos os lados. Então, vai ser 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2, mais 3 raiz de 12, mais 3 raiz de 12. Então, somando 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, vai dar 4, aliás, 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, 4 raiz de 3. 3 raiz de 12 mais 3 raiz de 12 vai dar 6 raiz de 12. 4 raiz de 3 mais 6 raiz de 12, a raiz de 12 ainda dá para simplificar, dá para fatorar. Então, ele vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Então, cancelando o quadrado aqui com o índice com o expoente, esse 2 vem fora. Então, vai ficar 6 vezes 2 e a raiz continua lá dentro. 6 vezes 2 vai dar 12 raiz de 3. Agora que ficou 12 raiz de 3 aqui e 4 raiz de 3 aqui, eu posso somar. 12 mais 4, 16 raiz de 3. Então, a quantidade de metros de arame é 16 raiz de 3 metros. Esse exercício também foi resolvido nas aulas do centro de mídias. Então, tem um triângulo e é para calcular o perímetro desse triângulo. Então, o perímetro é a soma dos lados. Eu teria que somar raiz de 45 mais raiz de 80 mais raiz de 125. Então, não tem como eu somar esse número aqui se eu não deixar na forma mais simplificada possível. Então, vamos fatorar o 45. Por 3 vai dar 15, 15 por 3 vai dar 5, 5 por 5 dá 1. Então, raiz de 45 é 3 ao quadrado vezes 5. 3 vezes 3 vezes 5. Mais raiz de 80. 80 por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 é 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, 80 é 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 5. Então, é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Mais raiz de 125. 125 por 5 vai dar 25.
25 por 5 dá 5, 5 por 5 dá 1. 5 vezes 5 vezes 5, então ficou 5 ao quadrado vezes 5. Agora vamos fazer a simplificação. Então, aqui o índice de raiz quadrada é 2, eu posso cortar 2 e 2. O 3 vem fora da raiz e o 5 continua dentro da raiz. Aqui eu posso cortar o expoente do 2, o expoente do 2. Então, vai sobrar esses dois números, vem fora da raiz. 2 vezes 2 dá 4. E o 5, que eu não cortei nada, continua dentro da raiz. Cancela aqui 2 do 5, vai ficar o 5 fora da raiz e esse 5 dentro da raiz. Então, ficou 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5 mais 5 raiz de 5. Soma os números de fora, 3 mais 4 dá 7, 7 mais 5, 12 e copia a raiz. Então, o perímetro da figura é 12 raiz de 5.